A trajetória dos apóstolos de Jesus é uma das histórias mais emocionantes e marcantes que a humanidade já conheceu. Homens simples, pescadores, coletores de impostos e até um zelote que se tornaram líderes de uma missão transformadora após testemunharem a ressurreição de Cristo. Mas você sabia que cada um deles pagou um preço altíssimo por carregar essa mensagem ao mundo? Perseguidos, traídos, torturados e mortos, os apóstolos enfrentaram tudo com uma fé inabalável e um compromisso absoluto com sua missão. Já parou para imaginar o que moveu esses homens? O que os levou a continuar mesmo diante de perseguições implacáveis e mortes trágicas? Por trás de cada um deles há uma história de coragem, sacrifício e propósito. Histórias que nos fazem refletir sobre nossa própria fé e sobre o impacto que podemos ter no mundo. E se você descobrisse que esses homens comuns tinham algo extraordinário em comum, algo que os tornou inabaláveis diante do sofrimento? Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias de cada apóstolo, explorando como viveram e principalmente como enfrentaram suas mortes. Prepare-se para descobrir as lições profundas e inspiradoras que eles deixaram para todos nós. E antes de começarmos, não se esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais reflexões como esta. Vamos juntos explorar o legado de fé e coragem que atravessou os séculos. Imagine um cenário onde os escolhidos para transformar o mundo não são reis, filósofos renomados ou grandes estrategistas militares, mas homens simples, de origens humildes e profissões comuns. Pescadores que conheciam mais sobre redes e marés do que sobre as Escrituras. Um coletor de impostos, odiado pelo povo por servir ao Império Romano. E até um zelote, um revolucionário à margem da sociedade. Estes foram os homens que Jesus escolheu. Por quê? Qual foi o critério divino para essa escolha? A resposta está no que Jesus via além das aparências, o potencial de cada coração. Ele não escolheu os mais poderosos ou influentes, mas aqueles que estavam dispostos a deixar tudo para trás e segui-lo. Em Mateus 4,19, Jesus diz a Pedro e André: "Venham, sigam-me e eu os farei pescadores de homens." Esse chamado simples, mas transformador, mudou completamente o curso da vida daqueles homens. Eles deixaram suas redes, seus barcos e tudo o que conheciam para embarcar em uma missão que nem sequer compreendiam totalmente. Mas a transformação deles não aconteceu de forma instantânea. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, os apóstolos enfrentaram dúvidas, medos e falhas. Pedro, por exemplo, é conhecido por sua impulsividade e por ter negado Jesus 3 vezes antes de sua crucificação. Tomé ficou marcado por sua incredulidade, questionando a ressurreição do Mestre até que pudesse ver as marcas dos cravos em suas mãos. Mesmo assim, Jesus não os abandonou. Ele os ensinou, corrigiu e, acima de tudo, amou. Cada erro era uma oportunidade de crescimento e cada dúvida era uma porta para a fé. O ponto de virada aconteceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. Atos 2, 1, 4. Foi nesse momento que homens, antes inseguros e temerosos, se tornaram líderes corajosos e destemidos. Pedro, que havia negado Jesus por medo, levantou-se diante de uma multidão e pregou com tanta autoridade que 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. João, que antes era apenas um pescador, tornou-se o discípulo do amor, conhecido por sua profundidade espiritual e pelo evangelho que escreveu. A transformação dos apóstolos nos ensina que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eles não eram perfeitos, mas estavam dispostos. A coragem deles não veio de suas habilidades naturais, mas da convicção de que estavam vivendo por algo maior que suas próprias vidas. Eles viram a ressurreição de Cristo
receberam o Espírito Santo e, a partir disso, nunca mais foram os mesmos. Essas histórias nos mostram que Deus pode usar qualquer um para cumprir sua vontade. Assim como os apóstolos, cada um de nós tem o potencial de ser transformado e capacitado para impactar o mundo. A grande pergunta é: estamos dispostos a responder ao chamado? Tiago e Pedro, dois dos discípulos mais próximos de Jesus, enfrentaram desafios que vão além da compreensão humana ao se tornarem líderes no coração do judaísmo, Jerusalém. Essas figuras foram essenciais para o fortalecimento da igreja primitiva e enfrentaram o custo máximo de seu compromisso com o Evangelho. Suas histórias, entrelaçadas com perseguições e martírio, não apenas inspiram, mas nos convidam a refletir sobre o preço da fé. Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Ele testemunhou momentos extraordinários, como a transfiguração no monte e o sofrimento de Jesus no Getsêmani. No entanto, sua proximidade com o Mestre também o colocou na linha de frente da perseguição. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, um evento que marcou profundamente a igreja primitiva. De acordo com Atos 12, 1-2, o rei Herodes Agripa I, buscando agradar aos líderes religiosos judeus, ordenou que Tiago fosse morto à espada. Imagine a cena: um homem que havia caminhado ao lado de Jesus, que havia testemunhado milagres e ouvido palavras de vida eterna, agora estava diante da morte. Mesmo diante da espada, Tiago não recuou. Ele sabia que sua vida era um pequeno preço a pagar pela verdade que carregava em seu coração. A morte de Tiago não foi apenas uma tragédia pessoal, foi um golpe para a jovem igreja. No entanto, ao mesmo tempo, serviu como um testemunho poderoso da fé inabalável dos apóstolos. Aqueles que presenciaram sua execução não puderam ignorar sua coragem e convicção. Tiago, com seu martírio, se tornou uma semente plantada no solo fértil do cristianismo, cuja colheita seria vista nas gerações seguintes. Enquanto Tiago enfrentava a morte, Pedro permanecia em Jerusalém, liderando a igreja primitiva e enfrentando sua própria série de provações. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes durante o julgamento de Cristo, agora era um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Ele pregava com ousadia, realizava milagres e liderava a comunidade de fiéis em meio à intensa oposição. Um dos eventos mais marcantes de sua vida foi sua prisão e libertação milagrosa, narrada em Atos 12, 3 e 19. Após a execução de Tiago, Herodes Agripa prendeu Pedro, planejando apresentá-lo ao povo e provavelmente condená-lo à morte. Mas durante a noite, um anjo do Senhor apareceu na cela de Pedro, libertando-o de maneira sobrenatural. Imagine o impacto desse evento na igreja. Não apenas aumentou a fé dos cristãos, mas também desafiou as autoridades que tentavam suprimir a mensagem de Jesus. Apesar dessa libertação milagrosa, Pedro sabia que seu destino final seria o martírio. De acordo com tradições cristãs, ele foi crucificado em Roma durante a perseguição do imperador Nero, aproximadamente em 68 d.C. Mas há um detalhe que torna sua morte ainda mais significativa. Pedro, considerando-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Esse ato final de humildade e devoção encapsula sua transformação de pescador comum em um líder extraordinário. Para compreender plenamente os sacrifícios de Tiago e Pedro, é essencial considerar o contexto de Jerusalém naquela época. A cidade era o coração do judaísmo, e os líderes religiosos viam o cristianismo emergente como uma ameaça direta à sua autoridade. Os apóstolos não estavam apenas pregando uma nova mensagem, estavam desafiando o status quo e chamando as pessoas a uma nova aliança com Deus. A perseguição em Jerusalém não
era apenas uma questão de disputas teológicas. Era uma batalha espiritual, uma tentativa de silenciar a mensagem de Jesus. Cada prisão, cada ameaça e cada execução eram tentativas de deter o avanço do Evangelho. No entanto, a coragem de Tiago, Pedro e outros líderes da igreja primitiva mostrou que, mesmo diante da oposição mais feroz, a verdade não pode ser silenciada. O que podemos aprender com as histórias de Tiago e Pedro? Antes de tudo, que a fé autêntica exige coragem. Esses homens estavam dispostos a sacrificar tudo: suas carreiras, seus confortos e, finalmente, suas vidas, para cumprir o chamado de Cristo. Eles entenderam que o Evangelho era mais valioso do que qualquer coisa que este mundo pudesse oferecer. Além disso, suas histórias nos mostram que o sofrimento pode ser uma plataforma para o testemunho. A morte de Tiago e a liderança de Pedro em meio à perseguição inspiraram gerações de cristãos a permanecer firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias. Eles não eram homens perfeitos. Ambos tinham falhas e fraquezas. Mas, transformados pelo Espírito Santo, se tornaram pilares da igreja. As vidas de Tiago e Pedro são um lembrete poderoso de que a caminhada com Cristo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Eles nos desafiam a avaliar nossa própria fé e compromisso. Estamos dispostos a enfrentar oposição, sacrifício e até mesmo sofrimento por causa do Evangelho? Estamos vivendo com a mesma coragem e convicção que eles demonstraram? Quando falamos dos apóstolos de Jesus, é comum que os nomes de Pedro, João e Tiago venham rapidamente à mente. No entanto, a história dos apóstolos não se limita apenas aos mais conhecidos. Existem aqueles cuja trajetória é cercada de mistérios, cujas vidas e mortes permanecem em grande parte um enigma. Neste tópico, exploraremos as histórias e tradições em torno de Bartolomeu, Simão e Judas Tadeu. Apóstolos que, apesar de menos falados, desempenharam papéis importantes na disseminação do Evangelho. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos apóstolos mais misteriosos de Jesus. Menções sobre ele nas Escrituras são limitadas, mas o pouco que sabemos revela uma personalidade sincera e devota. Jesus o elogiou como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. João 1:47. Após a ascensão de Jesus, tradições antigas afirmam que Bartolomeu dedicou sua vida a levar o Evangelho a regiões remotas, incluindo a Índia, a Armênia e a Mesopotâmia. Relatos sugerem que Bartolomeu encontrou resistência feroz durante sua missão. Em muitas tradições, é dito que ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Uma morte terrível que simboliza sua dedicação absoluta à causa de Cristo. Imagine o impacto de sua coragem naqueles que testemunharam seu sacrifício. Não importa o sofrimento que enfrentou, Bartolomeu permaneceu firme, mostrando que a fé genuína transcende até mesmo a dor física. Simão, chamado o Zelote, é outro apóstolo cuja história é envolta em mistério. Seu título, Zelote, pode indicar uma conexão com o grupo político-religioso que defendia fervorosamente a independência de Israel. Essa paixão inicial, no entanto, foi transformada quando ele encontrou Jesus. Simão deixou para trás suas ambições terrenas e dedicou sua vida a um reino muito maior. Depois da ressurreição de Cristo, Simão teria viajado para a Pérsia e outras regiões do Oriente Médio, pregando o Evangelho em meio a desafios culturais e espirituais. Relatos de sua morte variam, mas muitos sugerem que ele foi martirizado ao ser cerrado ao meio, uma morte brutal que reflete a oposição feroz que ele enfrentou. A história de Simão nos lembra que seguir a Cristo muitas vezes significa confrontar forças hostis, mas também que a recompensa é eterna.
Judas Tadeu, também conhecido como Tadeu ou Judas, filho de Tiago, é lembrado por sua dedicação em levar o Evangelho a lugares difíceis. De acordo com as tradições, ele viajou para a Mesopotâmia, Síria e Armênia, enfrentando oposição de sacerdotes pagãos e líderes religiosos. Judas Tadeu é frequentemente representado como o patrono das causas impossíveis, uma imagem apropriada para um homem que enfrentou desafios aparentemente intransponíveis em sua missão. Acredita-se que Judas Tadeu foi martirizado de forma brutal, sendo espancado até a morte com um porrete ou decapitado. Sua vida e morte refletem uma fé que não recuou diante do perigo. A coragem de Judas Tadeu, como a de seus companheiros apóstolos, é um testemunho de que o Evangelho tem poder para mudar corações, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Enquanto Bartolomeu, Simão e Judas Tadeu representam os apóstolos menos conhecidos que andaram com Jesus, Paulo e Matias ilustram outra faceta do discipulado: a escolha de novos líderes para continuar a missão. Paulo, chamado diretamente por Cristo, e Matias, eleito pelos apóstolos, desempenharam papéis cruciais na expansão do cristianismo. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, tem uma das histórias mais notáveis do Novo Testamento. Inicialmente, um perseguidor da igreja, ele foi transformado após um encontro dramático com Cristo no caminho para Damasco. Essa experiência não apenas mudou sua vida, mas o direcionou a se tornar o maior missionário da história cristã. A missão de Paulo era clara: levar o Evangelho aos gentios, povos fora de Israel. Ele viajou por grande parte do mundo conhecido, incluindo Grécia, Roma e Ásia Menor, enfrentando perseguições, naufrágios e prisões. Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento e suas cartas continuam a moldar a fé cristã até hoje. Sua morte, como a de muitos apóstolos, foi um martírio. Durante a perseguição do imperador Nero, Paulo foi decapitado em Roma por volta de 67 d.C. Mesmo diante da morte, suas palavras em 2 Timóteo 4, 7 e 8 ecoam com força: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Matias, por outro lado, é uma figura menos conhecida, mas de grande importância simbólica. Após a traição e morte de Judas Iscariotes, os apóstolos reconheceram a necessidade de manter o número original de 12, representando as 12 tribos de Israel. Eles oraram e lançaram sortes, e Matias foi escolhido para preencher a vaga deixada por Judas. Embora pouco se saiba sobre sua vida e ministério, tradições indicam que Matias pregou em Jerusalém e em outras regiões, eventualmente encontrando a morte como mártir. Algumas tradições sugerem que ele foi apedrejado, enquanto outras relatam que foi crucificado. O papel de Matias, embora silencioso em comparação com Paulo, simboliza a continuidade da missão de Cristo. Ele nos lembra que cada membro do corpo de Cristo tem um papel vital, mesmo que não receba grande reconhecimento. As histórias de Bartolomeu, Simão, Judas Tadeu, Paulo e Matias são um lembrete poderoso de que a fé cristã foi construída sobre o sacrifício de homens comuns transformados por um chamado extraordinário. Cada um enfrentou desafios únicos, desde perseguições até martírios brutais, mas todos permaneceram fiéis à missão de proclamar o reino de Deus. Chegamos ao fim desta emocionante jornada sobre as vidas e legados dos apóstolos de Jesus. É inspirador refletir sobre como homens comuns foram transformados pelo poder do Espírito Santo e enfrentaram desafios inimagináveis para levar a mensagem de Cristo ao mundo. Suas histórias nos mostram que coragem, compromisso e fé inabalável são os alicerces de uma vida dedicada ao propósito divino. Se essas histórias te tocaram, pense em como elas podem impactar também outras pessoas.
Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares ou até mesmo com alguém que esteja buscando força e inspiração em sua jornada espiritual. Quem sabe o exemplo dos apóstolos não seja a mensagem que eles precisam ouvir hoje. Agora, queremos saber qual foi a história ou lição que mais te impactou neste vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação não só enriquece a conversa, como também ajuda mais pessoas a se conectarem com essas poderosas histórias de fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de futuros conteúdos. Temos muito mais mistérios e reflexões bíblicas para compartilhar com você. E antes de sair, aproveite para assistir ao próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Nele, vamos explorar um novo tema, que com certeza também vai edificar sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.